Candidato, o senhor falou muito em baronato, em rentismo, até com muita propriedade. Agora, do outro lado da moeda, o senhor também acaba de citar o salário dos ministros do Supremo. E o custo da máquina pública, o custo do funcionalismo, a ineficiência do Estado brasileiro? Como é que o senhor pretende olhar e tratar esse outro lado da questão? É preciso passar o pente fino em 100% das despesas, 100% mesmo. Sabe quanto custa a manutenção do gramado do Palácio da Alvorada? 4 milhões de reais. Aí tem. Provavelmente o presidente da República, mesmo que sendo o Temer, não deve ter nada com isso. Faz o serviço dele no outro canto. Mas, porra, 4 milhões de reais o contrato, né? Muita coisa. Então, eu, governador, preferi não ir morar no Palácio porque eu sou muito austero. Então, não fui morar no Palácio, continuei morando na casa alugada que eu morava. E aí o Amoedo agora, o novo, não sei o que e tal. Novo, eu já tenho cabelo branco e tal, isso eu já fiz em 91. Né? Tudo é bobagem para enganar incautos. Entretanto, Eliane, com todas as distorções de ineficiência, que são muitas, e elas são aproveitadas para caricatamente desmoralizar o conjunto, se nós, de novo, botarmos a cabeça fora das interdições, das simplificações grosseiras, definitivamente o problema da União Federal não é servidor público. E quais são os padrões onde eu me refugio? Médico por habitante. O Brasil tem menos do que o necessário. Vaga em universidade. A Colômbia dá vaga a 42 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos, o Brasil dá 21. A Colômbia é mais pobre do que nós. O Brasil tem 11 mil Polícia Federal. Devia falar isso baixinho. 11 mil Polícia Federal para fazer o enfrentamento dos crimes mais sofisticados, do contrabando, do narcotráfico, das facções criminosas. 11 mil pessoas, correspondente a 208 milhões e 500 mil habitantes. O Brasil tem menos professor, menos polícia e menos médico. É evidente que há distorções, é evidente, mas definitivamente este não é o ponto. O ponto que se tangencia uma vez, outra vez e mais outra, são dois. O ponto são dois. Né? 51% do orçamento, despesa financeira, juro e rolagem de dívida. 29% previdência social, em que 2% levam um quarto de todos os benefícios, a saber, os juízes, por exemplo, o nosso grande Sérgio Moro, que presta um grande serviço ao país, recebe auxílio de moradia para morar no apartamento que ele próprio tem em Curitiba. Aí a chibata moral, todo mundo já está condenado de véspera e tal, e pronto. E aí quem escolhe o que é ético ou o que não é ético é a conveniência do baronato. Então, o baronato e seus porta-vozes vão lá. Pobre do Bolsonaro, só porque contratou a aval clandestinamente, responde aí por um rigor moral sem... É mentira mesmo, isso é desonesto mesmo. Contratar um funcionário fantasma é desonesto. Mas aplica essa lupa moral do Bolsonaro em cima do Alckmin. Vocês já viram isso em horário nobre do Jornal Nacional, 1 hora, 2 horas, examinando o caso Alstom, examinando o caso do Rodoanel, o roubo da merenda. Porra, na merenda escolar. Isso, esse filtro aí é vesgo. Então, funcionário não é o problema são esses dois aqui. Bom, Miguel, por favor. O senhor falou de uma esquerda, umas propostas de esquerda um pouco mais clássicas. Queria perguntar de uma coisa que o senhor certamente tem no seu programa, que são as chamadas questões imateriais: ecologia, mulheres, LGBT, aborto. O que o senhor pensa? O que o senhor pensa dessas questões? O que o senhor pensa dessas questões que não estão necessariamente nos programas clássicos ali de luta de classes e tudo mais? Nós temos que separar categorias. Algumas categorias são da inerência da responsabilidade institucional do presidente da República. Outras são parte de uma certa guerra híbrida que acontece no mundo inteiro, que tensionou o Brexit, que tensionou as eleições nos Estados Unidos do Trump, que está mexendo com o fascismo, neofascismo, na eleição do Macron, na eleição de um proto-fascista na Áustria e tal, porque, veja bem, essa guerra híbrida, ela quer que a população abandone a questão que importa, que é a economia política, emprego, salário, renda,
aposentadoria, qualificação da educação, qualificação da saúde, produtividade, etc., etc., aonde há maiorias esmagadoras favoráveis a um conjunto de valores. Mas, por serem maiorias consideráveis num conjunto de valores favoráveis a essa mudança, elas, por serem cristãs, por terem uma moral um pouco mais segregada, elas são hostis ao pacote da mudança todo, que a esquerda antiga não percebeu, e a Dilma, por exemplo, entrou nesse debate estúpido. Então, se vocês repararem, o Brasil passa 4 anos vendo as mulheres pobres, negras, morrerem, fazendo aborto em clínica clandestina, e ninguém diz nada. Chega a véspera da eleição, especialmente 30 dias, quando a televisão abre, essa guerra híbrida introduz entre nós esse temário. Para quê? Para os pobres evangélicos, os pobres católicos, os pobres neopentecostais saírem da consciência de classe, de que precisa mudar a estrutura elitista de poder e de concentração de renda, para repudiarem essa agenda, porque ela é associada no imagético da esquerda antiga a esses temas tabus, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista religioso. Então, ecologia, esse não é um tema identitário. Ecologia é um tema grave e ele não pode ser um tema identitário, que é um erro, porque o Brasil também aceita, por guerra híbrida, não é, que você estabeleça que há uma turma que cuida dos calangos, dos pássaros, dos bichos, e essa é a turma do bem. E há uma turma encarregada de não deixar faltar energia para a gente entrar na internet para falar mal, e essa é a turma do mal. Ora, a chave aqui é perpassar toda a estratégia de desenvolvimento com a premissa ambiental, aplicando no concreto o conceito de desenvolvimento sustentável. Isso importa em clarezas, zoneamento econômico e ecológico, onde pode, onde não pode, o que é que pode, porque é preciso ter energia e preservar o meio ambiente. Não é verdade que a gente tem que preservar o meio ambiente apesar de Belo Monte, de Santo Antônio, de Giral. Isso é um tema, vamos dizer, que deve perpassar a premissa do projeto de desenvolvimento. E aqui a grande questão é educacional. Enquanto a humanidade se iludir de que ser feliz é acessar o padrão de consumo, de que tenho notícia pela internet, e referir a esse padrão de consumo a minha vã busca pela felicidade, o planeta Terra vai morrer. Na prática, nós temos que introduzir, não o kit gay, não, que é o que o Bolsonaro inventou que existe, que nunca existiu na vida. Nós temos que introduzir na educação das crianças a ideia de que o ato de consumo não pode ser toscamente respondendo uma pergunta só, que é hoje o capitalismo consumista que nós temos. Quanto custa? O quanto custa vai matar o planeta. A gente precisa introduzir 3 perguntas. Quanto custa sempre será uma inerência da dificuldade de renda versus o apetite excitado pela oferta maravilhosa. Mas é preciso perguntar logo em seguida a quem aproveita economicamente o meu ato de consumo. Porque isso introduz a ideia de que eu posso comprar uma coisa mais malajambrada e mais cara um pouco, porque isso gera um benefício comunitário de trabalho, de renda para o meu irmão que está ali perto, desempregado. E o terceiro é se o meu ato de consumo é amistoso, na origem, no rejeito ao meio ambiente. E isso também vai predispondo que as prateleiras de orgânico no supermercado vão se ampliando, em que a gente crescentemente, quanto pode, gasta um pouquinho mais caro para comprar uma coisa que é mais fraterna, mais amistosa com a natureza. Isso é uma grande revolução, que o Brasil deve ser o país que mais capacidade prática tem de fazer isso. Professor Silvio, por favor. Obrigado pelo professor. Melhorou a coisa. Professor Silvio, não Ciro. Eu logo vi que não ia melhorar desse jeito.